Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Mr. Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O programa Ponto de Vista de hoje é um programa muito especial. Uma mesa redonda com técnicos que estão cuidando da revisão do nosso plano diretor. Sequenciamos assim os 3 primeiros programas, nos quais eu entrevistei Silvio Bezerra, Diógenes Neto e Wilson Cardoso, que estará novamente conosco no programa de hoje, ao lado de Sofia Mota e Rubens Ramos. É um programa que se estenderá até o próximo Ponto de Vista, tal a importância do tema. Mas antes de começar o programa, eu quero mandar um abraço para o arquiteto Hugo Medeiros, o engenheiro Carlos Augusto Guga, o advogado Diógenes Neto, a arquiteta Mirela Egito, Silvio Bezerra, o arquiteto Fabrício Amorim, o advogado Marcelo Maranhão, o engenheiro Aldo Tinoco e o engenheiro Henrique. Mas também mandar um abraço para Naldo das Redes. Se você quiser comprar uma rede especialíssima, de bom gosto, basta ligar para 98898-6024. E antes de começar o programa, também eu quero perguntar a você, que tal mais agilidade e comodidade para o seu negócio? O Sicredi oferece uma máquina de cartões com diferentes opções na hora de pagar, além de um sistema simples, sem taxa surpresa, que vem com um atendimento comprometido com o sucesso da sua empresa. É aquele reforço que faltava para as suas vendas. Visite a agência mais próxima para comparar e contratar a sua Sicredi. Bom, pessoal, uma alegria grande recebê-los aqui no nosso programa tão especial, Ponto de Vista, tratando da revisão do plano diretor. Quero agradecer porque vocês disponibilizaram um tempo preciosíssimo, que eu sei que vocês estão trabalhando de forma ativa na concepção desse novo plano diretor e, mais uma vez, renovo os agradecimentos pela disponibilidade de cada um de vocês. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta, que é certamente do interesse de quem está nos assistindo. Como é que está a revisão do atual plano diretor? Primeiro, bom dia, Nelson, Sofia, Rubens. A revisão do plano diretor ela está acontecendo da maneira mais participativa possível entre tantos planos diretores que foram votados e implementados em Natal. Então, foram mais de 2.400 sugestões da população em 14 oficinas, em 4 audiências públicas. Atrasou um pouco, foi pedido por algumas entidades uma dilatação do prazo, mas a semana que vem já vai ser publicada a primeira minuta do plano diretor para 15 dias após ser discutida numa oficina pública que irá acontecer neste mês de dezembro. Eu estou muito satisfeito com a mobilização que está acontecendo. Eu fui vereador de 82 a 86 e eu participei do plano diretor de 84. E eu não via, naquela época, tanta mobilização. De modo que eu quero parabenizar vocês, que são os técnicos que estão trabalhando nisso, bem como a sociedade natalense, que está consciente da importância desse plano diretor. Eu acho, Nelson, essa é uma das mudanças desse plano diretor. O debate transcendeu ao espaço formal, né, do processo do plano diretor. Debate nas casas, nos restaurantes, você ouve pessoas falando sobre isso, pessoas que no WhatsApp divulgam coisas. Esse é um grande ponto que a cidade está realmente se mexendo para
discutir. Está né? preocupada, né, Nelson? Tá E aí, preocupada. aproveitar a sua audiência e fazer um chamado aí à população de Natal, que dia 14 de dezembro vai ter essa audiência em que vai ser publicizado onde estamos nesse momento, e vai ter uma janela aí entre 15 de dezembro e 15 de janeiro que a população ainda vai poder enviar mais sugestões. Então, ainda temos aí esse espaço, e aí convido todo natalense que não se acanhe, mesmo não sendo um técnico, mas que tem ideias para a cidade, que envie, porque esse é o momento da gente dar nossas ideias, nossas sugestões para Natal. Sofia, aonde será essa audiência? Não está confirmado ainda, mas acho que assim que a CEMURB confirmar, né, que a Secretaria da Prefeitura, que está à frente do processo, isso vai ser divulgado amplamente. Mas aí fiquem atentos, 14 de dezembro vai ter essa audiência, e esse prazo de 15 de dezembro a 15 de janeiro, online, a população terá a oportunidade de enviar sugestões. E antes disso, Nelson, no dia 10 vai ter um segundo seminário técnico, que a população que queira, digamos assim, aprender mais tecnicamente sobre o que é o plano diretor poderá comparecer. Isso aí vai ser no auditório do SESC, na Cidade Alta, a partir das 9 horas da manhã. Eu vou disponibilizar o próprio programa Ponto de Vista, bem como o blog Ponto de Vista, anunciando esses eventos que vão acontecer. A pergunta que não me quer calar: há acertos nos planos diretores anteriores a esse? Sem dúvidas, Nelson. Eu destacaria principalmente o Plano Diretor 94, né, que é da gestão do prefeito Aldo Tinoco, você inclusive mandou um abraço aí para ele. Em 94, Natal foi a vanguarda em legislação urbana no Brasil, de modo geral. Eu destacaria que naquele plano, a criação das zonas de proteção ambiental, chamadas EPAs, foi um grande acerto. O plano de 94 ele antecipou o que a gente chama de instrumentos urbanos, que só em 2001, com o marco legal do planejamento urbano no Brasil, que chama Estatuto das Cidades, que é uma lei federal, que diz, que indica, uma caixa de ferramentas para as prefeituras como deveriam produzir seus planos diretores. Em 94 a gente já antecipou isso, como, por exemplo, o instrumento que a gente chama de operação urbana consorciada, que nada mais é do que uma parceria público-privada entre a prefeitura, o governo e a iniciativa privada para promover transformações. Ou seja, desde 94 nós já temos isso no nosso plano diretor. Também o destaque que no plano diretor 94 já há um apontamento para o nosso sistema viário principal, quais são as principais avenidas da cidade. Então eu destacaria no mínimo esses 3 pontos de acerto que a gente já teve já em 94. Eu queria saber, para o telespectador e a telespectadora que está assistindo a gente, o que é ZPA? Aproveitando isso, as ZPAs, que é a Zona de Proteção Ambiental, você vê, lá em 29, o Palombo, ele definiu um Central Park em Natal, que era mais ou menos Olinto Meira, Alexandrino, Prudente de Moraes e Ubaldo. Ali seria um parque sem construção nenhuma. Só que não foi criada uma ZPA, não foi criada realmente uma proteção para que evitasse a invasão. Resultado, esse parque não existe em Natal, foi invadido e perdemos esse espaço. Então, essa zona de proteção ambiental preservou em Natal uma área enorme ainda, acho que é 1/3 da área, Wilson, se não me engano. Quase 30 e... mais de 8%. são 10... Mais de 1/3? Mais de 1/3, são 10 ZPAs. Do território, tem aí uma área preservada. É claro, lá atrás foi a primeira ação de preservar, hoje cabe debater como que tira o uso disso para outras finalidades adicionais, né? Questão econômica, ecoturismo, etc. Enfim. As EPAs, Nelson, são zonas de proteção ambiental e às vezes há uma confusão entre conceitos. E as EPAs não são áreas onde não pode construir nada, não é isso. Isso que a gente chama de APP, uma área de preservação permanente, por exemplo, mangues, Mata Atlântica. As EPAs é um zoneamento urbano, que envolve geralmente, né, essas APPs, mas que é passível de uso. E aí eu entraria seria um dos erros do nosso último plano diretor 2007. Hoje, no Natal, nós temos 10 EPAs, 5 de 94 e 5 de 2007. E passados esses 12 anos do plano diretor atual, não conseguimos regulamentar nenhuma dessas 5 EPAs criadas em 2007. O que significa regulamentar? Em 2007, definimos o perímetro dessas EPA. O que não conseguimos foi definir as regras de ocupação, onde não vai poder ocupar nada, onde vai poder construir um pouco. E por que isso é necessário? Porque enquanto não se define, acaba criando um vazio urbano na cidade. E os proprietários ali, por exemplo, quem tem, por exemplo, um terreno dentro de uma ZPA, não pode construir nada, não tem nenhuma viabilidade econômica, por exemplo, para manter aquela preservação. Então, acho que um dos erros e uma das coisas que a gente precisa rever agora é o sistema de gestão e regulamentar nossas zonas de proteção ambiental, porque não cabe ter 12 anos passados e não conseguimos regulamentar nenhuma das EPAs previstas em 2007. É incrível, realmente. Então, a criação das EPAs em 1994, elas precisam ser revistas? Com certeza. Em particular, numa dimensão econômica. Porque a gente fala lá a questão sustentável,
que é o tripé ambiental, social e econômico, mas só esquece do econômico. Então temos aí um potencial enorme dessas áreas verdes de usar para o ecoturismo, para lazer, para atividades que gerem emprego e renda, etc. E hoje há um certo preconceito em fazer uso disso para finalidades que preservem a natureza, evidentemente, ninguém quer que vá devastar nada, mas que tire proveito dessa riqueza natural, né, em benefício das pessoas, em termos de renda, de emprego, etc. Inclusive, as EPAs, todas elas estão divididas em subzonas. Então, tem subzona de preservação permanente, subzona de conservação e de uso restrito, né? O uso é restrito. Enquanto você não regulamentar, o que acontece hoje é invasões, se jogar lixo nas EPAs, quer dizer, elas estão se deteriorando por conta da não regulamentação. Essa regulamentação ela é tão urgente quanto o plano diretor da cidade. Wilson, você vê, Foz do Iguaçu é um grande parque nacional, com gestão privada, tem hotel dentro do parque, as pessoas vão até ali à beira da catarata, quer dizer, tem barco andando dentro da coisa. Então, esse é o tipo de uso que a gente precisa pensar também para o Natal. Quer dizer, como usar nossas EPAs para trazer o ecoturismo para dentro das EPAs e tirar proveito também. E dar uma rentabilidade econômica para as EPAs. Né? Uma das nossas propostas para as EPAs foi que em todas elas pudesse ser feita essa concessão de uso para a iniciativa privada, para, além de preservar, ela usar principalmente para o ecoturismo. Até porque, Nelson, só para encerrar esse assunto das EPAs, no momento que a gente tem uma zona de proteção ambiental, uma área verde, que ela é cercada e que a população não usa, não se apropria, ela não sente parte daquilo. Então, ela também não ajuda a preservar. Então, se alguém vai lá jogar lixo, a população não denuncia. A última ação do Parque das Dunas foi colocar arame farpado. Quer dizer, é o contrário do que estamos falando aqui. Nós queremos que as pessoas utilizem de modo correto, né, essa área ambiental. E não, né, arame farpado, né, como se fosse uma coisa assim... intocável, né? Um negócio, uma zona que não se pode nem chegar perto. Então, é preciso mudar essa mentalidade. Eu acho que o diretor pode ajudar muito nisso, nesse momento. Na verdade, essa revisão está dando um trabalho grandioso para vocês, que vocês estão se debruçando nos detalhes que são importantes para a cidade. Agora, em 1994, os coeficientes de aproveitamento foram bons para quais regiões? Olha, um dos acertos do passado foi ter coeficientes altos, né? Tirol, Barro Vermelho e tal. 5,5 vezes a área do terreno podia se construir. Esse padrão 5,5 é o padrão que é usado em Curitiba, nos eixos principais, é um padrão que é usado em Nova York, em Manhattan, em algumas regiões, é superior ao padrão de algumas cidades do Brasil. Então, naquela época, houve uma possibilidade nessa área que era tradicional, né? O terceiro bairro de Natal, que é o Tirol, podia construir com maior tamanho. Mas, na sequência de 2007, tudo foi rebaixado, foi para 3,5, a cidade foi para 1,2, então aí houve o efeito posterior dessa retração, de dificuldade em edificar-se em Natal. Então, tudo começou a complicar em 2007? Nessa área da construção, com certeza. E esqueceu-se que tem vizinhos. Parnamirim, né, que tinham terrenos que eram sítios, praticamente, baratíssimos, botou um coeficiente mais alto e o resultado foi Nova Parnamirim. Dobrou a população. Dobrou a população. Enquanto a nossa diminuiu, as pessoas daqui estão indo morar nos municípios vizinhos. Não só Parnamirim, outros municípios. Olha, Nova Parnamirim atraiu o Salesiano, atraiu 2 grandes supermercados, está fechando empreendimentos no Tirol e abrindo lá em Nova Parnamirim, escola de inglês, escola bilíngue e tal, etc. Então ali virou a Natal que deu certo, curiosamente. Né? Segundo Rubens, o bairro de Natal o bairro mais populoso e progressista e próspero, depois de Ponta Negra, é Parnamirim. É Parnamirim. Só que não é. Só que não é, né? Claro que é. Beleza. São natalenses que estão lá. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo, a gente volta já para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família.
Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O Laboratório DNA Center, líder em diagnósticos no Rio Grande do Norte, dispõe de mais uma unidade para você, desta vez na Avenida Roberto Freire. Espaço amplo, convidativo e com a excelência no atendimento que você já conhece. Sala de coleta e de repouso pensadas para o seu conforto. Espaço Kids para os pequenos e, claro, a confiança no resultado. Avenida Roberto Freire, 943, Capim Macio. Saiba mais pelo telefone 4007-2595. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e ainda oferece serviços noutras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro, na Promater e agora no Hospital Rio Grande. Nós voltamos então ao nosso programa e eu queria saber uma coisa de vocês. Quando se permitiu a construção de prédios em Ponta Negra, na nossa praia Teve aquela querida? lei 2000, né? Final do ano de 2000, uma lei complementar, criou aí uma região ali no entorno da Roberto Freire, Rota do Sol, Alagamar, e aí então permitiu construir com mais aproveitamento, com mais áreas de construção, aqueles prédios. Isso durou até 2007. Em 2007, com o atual plano diretor, voltou de novo a ser o padrão 1,2, que é praticamente impossível. E tudo que há em Ponta Negra hoje deveu-se a essa janela de 6 anos que permitiu se construir. Um dado interessante é que essa construção lá e de hotéis tornou Natal, naquele momento da Copa, a segunda cidade em leitos de hotéis do Nordeste, atrás apenas de Salvador. Bateu Fortaleza, bateu Recife, e ainda hoje Natal tem mais leitos que Recife por conta dessa construção que aconteceu aí em Ponta Negra. A gente está percebendo que houve muitos erros nos planos diretores antigos. Eu queria saber os erros principais nos planos diretores de 94 e 2007. Bom, eu vejo 2 problemas. Um anterior até. Quer dizer, erros, é fácil falar no presente e do passado, mas o fato é que, avaliando o passado, a gente observa que o que parecia certo não foi tão certo. Ou não funcionou, né? Ou não funcionou. Um equívoco foi a ideia de criar zonas apenas para edificações voltadas para o turismo. Em Ponta Negra, Via Costeira, Praia do Meio, na Redinha. Então, você proibir, na verdade, até prédios residenciais. Isso criou em alguns lugares, como a Via Costeira, o que é hoje quase um cemitério de hotéis indo à falência, porque não há vida no entorno da Via Costeira. Então, acho que essa questão tem que ser revista em termos de não ter uma exclusividade funcional, né, na cidade. E um outro equívoco foi imaginar que um bairro inteiro era homogêneo, então todo o bairro podia se construir. O resultado foi que, em vez de construir nas avenidas, construiu-se no meio dos bairros, porque é mais barato,
os terrenos para as construtoras. Então temos em Natal o inverso do que ocorre nas cidades grandes. Nas avenidas, em vez de ter prédios, temos casas, e no meio do bairro, em vez de ter casas, temos torres e prédios. Pegando uma carona, essas ZETs, que são essas zonas especiais de interesse turístico, elas mais restringem do que alavancam o turismo, incentivam o turismo na cidade. Tem que ser revisto todas imediatamente para colocar isso. É um conceito no do plano passado. diretor. A própria natureza conceito... do plano, né? Não só de Natal, mas eu acho que em vários planos diretores do Brasil, ele tem uma intenção e aí ele proíbe e restringe, em vez de incentivar, né, a boa atitude. Por exemplo, as zonas turísticas. Então, cria uma zona especial turística na via costeira que eu quero incentivar o turismo como? Ninguém pode morar. Então, ele tem um objetivo e aí, né, o instrumento, a ferramenta é fazer uma proibição. Acho que a própria natureza dos planos tem que mudar. Então, se eu quero, por exemplo, mais comércio, mais emprego na Zona Norte, então que eu dê incentivos para quem construir comércio e serviços, que, né, é uma estratégia que, por exemplo, São Paulo usou agora em 2014 na revisão do plano diretor lá. Então, acho que uma das oportunidades é mudar a natureza do plano para que ele seja mais incentivativo do que proibitivo. Outra coisa, você está falando ainda, se permitir, esse plano de 2007, ele criou as AEIs, as Áreas Especiais de Interesse Social. E essas áreas especiais de interesse social, elas foram de tal forma definidas dentro do plano diretor atual que impossibilitou qualquer uma das 70 existentes de ser regulamentadas e funcionarem, levando o progresso para os habitantes e para as próprias áreas. São 70? São 70. Dessas 70, 5 foram regulamentadas Wilson, antes do plano diretor. Qual o critério da ser uma AES? Renda... Basicamente a renda. Basicamente a renda. 3 salários mínimos hoje são R$3.000. Na época, você vê como às vezes um critério proibitivo, esse conceito que a Sofia colocou, você tenta proibir e cria um problema para o futuro. 3 salários mínimos hoje pegaria toda a Zona Norte. Pois é. Então a Zona Norte inteira seria uma grande área especial, social, na qual tem que ter certas, pelo amor de Deus, são R$3.000. Mas o pior, houve isso... Então, daí essa coisa que a Sofia falou, quer dizer, você está preocupado em proibir, cria regras muito rígidas, e o efeito final exatamente. E o pior não é isso, foi que mesmo com essas regras todas, teriam todas que serem regulamentadas. 5 haviam sido regulamentadas antes do plano diretor de 2007. E de 2007 até 2019, 0. Nenhuma foi regulamentada. Ontem eu teve uma audiência na Câmara, fiz uma conta. Se em 15 anos se regulamentaram 5, para se regulamentar essas 70, a última se regulamentar em 2.214. Quer dizer, é um absurdo que a gente tem que mudar essa regra das AEI dentro do plano diretor. E o que é o pior, na lei do plano diretor, disse que se não regulamentar, não é isso? Você não pode... Nada pode ser feito. Isso, é um congelamento compulsório. Né? Então, que aí vai, eu acho, de uma regulamentação de um plano que seja auto-aplicado e não de colocar a regulamentar, que a gente fez muito isso em 2007. São Paulo tomou essa postura em 2014, então tudo que ela prevê já está ali dito qual é a regra. Então, acho que é outra intenção, né? O caminho que nós devemos seguir agora, em 2019, é que um plano diretor que seja auto-aplicado e o nosso próprio sistema de gestão ainda muito complexo de diversos conselhos. Então, acho que são aí caminhos que Natal deve seguir nessa revisão. Isso. Eu queria saber o que é a nova agenda urbana. Nelson, eu acho que é um consenso que as cidades são muito específicas, né? Cada cidade tem a sua característica. Porém, há consenso sobre o desenvolvimento urbano atualmente. A cada 20 anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, realiza conferências mundiais sobre o desenvolvimento urbano. E a última foi em 2016, em Quito, no Equador. E um diferencial dessa conferência foi que surgiu um documento chamado Nova Agenda Urbana, que foi assinado por mais de 190 nações e aponta uma série de diretrizes para o desenvolvimento urbano de todas as cidades do mundo para os próximos 20 anos. Então, é um outro caminho aí para Natal se inspirar na revisão do seu plano diretor. Isso. Vocês estão falando aqui sobre diretrizes que precisam ser aplicadas. Quais as principais diretrizes? Fazer um resumo para o nosso telespectador, a nossa telespectadora. Quais os principais diretrizes que precisam ser aplicadas nessa revisão? A nova agenda urbana aponta vários caminhos, né? Um deles, por exemplo, é o incentivo ao uso misto, que é totalmente diferente do que fizemos em 87, dizendo que na zona turística só pode ter turismo. O que é uso misto? É você misturar comércio, serviços e residência no mesmo lote, na mesma quadra, para que você tenha uma atividade 24 horas. No mesmo prédio. No mesmo prédio. O outro caminho... mesmo prédio. Um prédio possa ter embaixo lojas, em cima escritório. escritório.
Outra coisa que a nova agenda urbana aponta é o policentrismo, ou seja, vários centros, que a gente não foca só no único centro, porque senão a gente tem aquele efeito pendular, todo mundo vai e volta. Incentiva também a parceria com a iniciativa privada, né? Que a iniciativa privada, com a sua criatividade e inovação, acessore o poder público, os governos, a transformar as cidades. E o outro ponto que eu destacaria seria o que eles chamam de DOTS, Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável. O que é isso? É vincular o planejamento de mobilidade de transportes ao planejamento urbano. Uma das estratégias é o que o professor... E vice-versa. E vice-versa. Ou seja, não dá para separar as duas coisas, né? Mobilidade é uma das grandes questões das cidades e a nova agenda urbana aponta para esse desenvolvimento orientado ao transporte, que é como o professor Rubens falou anteriormente, da gente ter avenidas principais, eixos de mobilidade e incentivar, né, professor? A construção nas avenidas, quer dizer, aumentar o potencial de construção ao longo das avenidas, de tal modo que as pessoas, em vez de estar no bairro e ter que vir até a avenida, já está na avenida, quer dizer, uma boa parte das pessoas está aí. O Brasil é uma experiência de sucesso em Curitiba, isso está sendo copiado em Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, Recife agora, Belo Horizonte, e quem sabe Natal também vai entrar nessa onda, se Deus né, quiser, da modernidade, de visão de cidade, e ter essa mesma estratégia Qual que o mundo está fazendo. A ideia, né? Eu acho que para ilustrar um pouco para o próprio natalense, hoje é por bairro. Então, por exemplo, Lagoa Nova, você pode construir 2,5 vezes a área do seu terreno. Você atravessou a rua, está em Candelária, é o mínimo, 1,2 vezes. Então, a ideia é que não seja mais Candelária pode menos e Lagoa Nova pode mais. Vamos construir na Bernardo Vieira, onde passa ali, não sei, centenas de milhares de natalenses todos os dias e você vê que não tem ninguém morando. Vamos construir na João Medeiros Filho, na... Nelson, uma coisa que as pessoas, a gente não percebe, né, no dia a dia. Da Ponte do Igapó até o Midway, não tem nenhum prédio na Bernardo Vieira. Ninguém mora. Zero. Nada. Tem prédios baixinhos de comércio. Nenhum prédio alto. E uma avenida que tem um fluxo de gente da Zona Norte enorme, que vem para trabalhar e tal, etc. Ainda mais por que isso? Porque, como é o mesmo coeficiente na avenida ou lá dentro do bairro, as pessoas vão construir dentro do bairro, que é mais barato o terreno. Então é preciso mudar dar um incentivo, como falou, não significa nem baixar o coeficiente do bairro, mas significa aumentar, né, o potencial construtivo ao longo dessa avenida. É um absurdo que a Vieira não tenha ninguém morando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença entre verticalização e adensamento? O que acontece? Quando a gente fala em adensar, e aí trazendo... uma controvérsia aqui. Eu não vejo, para mim são sinônimos praticamente. A nova agenda urbana, da ONU, ela aponta para que a gente tenha densidades sustentáveis. A ONU defende que uma densidade, ou seja, pessoas por área, seria entre 150 e 450 habitantes por hectare. A densidade de Natal hoje é de 50 habitantes por hectare. Então, quando a gente tem uma densidade a partir de 150, a infraestrutura ela começa a ficar mais barata, a gente consegue aproximar as pessoas, a troca de informações. E qual a diferença? Parece adensamento e verticalização são conceitos parecidos. Adensamento é a área, volume de área construída. E a verticalização é você construir numa coisa mais alta. Então, não necessariamente são sinônimos. Por exemplo, a Barcelona é uma das cidades mais densas do mundo, chega quase a 300 habitantes por hectare e a maioria, 90% dos edifícios, tem 8 pavimentos. Mas é claro que é uma grande massa construída. Então, se eu tenho um edifício, eu tenho uma área assim, você coloca ele em pé, eu tenho a mesma densidade construtiva. Então, a gente consegue adensar sem precisar verticalizar sempre, mas verticalizar não é uma coisa ruim, Nelson, porque na hora que a gente verticaliza, a gente multiplica a matéria-prima da cidade que não se multiplica, que é o solo urbano. Na verdade, nós vamos ter que terminar o programa, que o programa está... O diretor já mostrou o reloginho dele várias vezes, ele está aprendendo com o programa, ele está realmente entusiasmadíssimo. Mas fiquem tranquilos, que no próximo domingo nós vamos sequenciar esse bate-papo, que é um tema muito importante, diz respeito a todos nós natalenses, e a gente tem que estar com muita atenção e participar desses eventos que aqui foram falados tanto no dia 10 de dezembro, como no dia 14 de dezembro, e outros que irão acontecer neste mês de dezembro. A gente vai ficar por aqui no programa de hoje, mas você fique atento, que no próximo Ponto de Vista continuaremos com essa mesma mesa redonda, tentando pelo menos concluir alguma coisa importante desse momento atual que a gente está passando. Muito obrigado a você, telespectador, telespectadora, pela audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista continuaremos esse grande debate. Até logo. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento.
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Bom, surpreenda-se, novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.